Muito bem-vindo e muito bem-vindo. Eu vou te dizer por que que você trabalha 12, 13, 14 horas por dia e tem aquela sensação que não avança, que não produz nada. Esse vídeo é para você que é empreendedor, que é executivo, que é líder, que tenta carregar o mundo nas costas, que tem mais tarefa do que tempo e que às vezes se sente naquele lugar de falar assim, caramba, como é que eu vou incluir mais uma coisa? Como é que eu vou conseguir fazer o meu trabalho estratégico? Como é que eu vou crescer o meu negócio? Então eu vou te falar aqui onde estão os problemas. Então assim, muitas vezes você sente que a sua agenda está paralisada. Muitas vezes você sente que você está ocupada e ocupado o dia inteiro. E aí o que que normalmente a gente faz? A gente fala assim, caramba, eu preciso crescer o meu negócio, eu preciso dar mais resultado, eu preciso vender mais. O que que acontece quando a gente está nesse caos? A gente tende a achar que a gente precisa se esforçar mais. E atenção, eu não estou dizendo que esforço não é necessário. Só que o grande ponto é que muitas pessoas acreditam que somente se esforçando mais é que vão conseguir o resultado que precisam, porque ao me esforçar eu vou descobrir outras formas de fazer e ao descobrir essas outras formas eu vou alcançar os resultados que eu quero. O grande problema é que não é sobre esforço, é sobre sistema. Não é sobre esforço, é sobre direção. Não adianta você correr se a sua direção está errada. Eu quero passar aqui algumas questões em relação a essa ocupação generalizada que às vezes a gente se sente. Pode reparar que muitas vezes a gente fala assim, não, correria, eu passei a semana inteira trabalhando, não tive tempo para nada. A gente muitas vezes até normaliza essa questão de estar ocupado. E talvez esse seja o maior problema, o primeiro problema, que é a questão de ser ocupado versus ser produtivo. Vem aqui para a tela que eu vou te mostrar. A gente tem de um lado os ocupados, e do outro lado a gente tem os produtivos. Qual que é a principal diferença dos dois? Basicamente, a gente vai falar o seguinte, os ocupados são pessoas que usam toda a sua energia dissipada para vários lugares. E os produtivos pegam a energia e colocam em um único lugar. Essa imagem é a imagem do livro Essencialismo. E ela faz um contraponto muito interessante porque nós vivemos nessa sociedade do cansaço, como Ben-Chul Han fala no livro Sociedade do Cansaço, filósofo coreano. O que ele traz para nós? Que muitos de nós entrou nesse lugar do ocupado porque vivemos em uma sociedade onde valoriza a pessoa que está ocupada. E muitas vezes desvaloriza a pessoa que está fazendo pouco, porém com direção. E aqui vem a principal diferença. Não é sobre fazer pouco, é sobre fazer o que precisa ser feito de uma maneira correta, sem desperdício de energia, com foco, selecionando muito bem e deixando o que é essencial primeiro. Vou dar um exemplo. Vim hoje para o estúdio gravar uma série de coisas. Então eu tenho mais de 50 anúncios para gravar, tinha uma aula para gravar antes desse vídeo e estou gravando esse vídeo. Por uma escolha, o que eu fiz? Eu comecei com a tarefa mais importante, que era a gravação da aula, porque eu preciso entregar para alunos desse curso, que é a arte de delegar. Depois, eu estou vindo para essa aula, que é a segunda coisa mais importante. E depois eu vou para os anúncios. Os anúncios não são importantes? São, mas o nível de esforço é baixo com impacto alto. Então eu vou fazer depois que eu entregar as coisas que vão ter um impacto muito maior. Certo? Então, ser produtivo é fazer o que precisa ser feito e eliminar aquilo que não precisa ser feito. Quando eu cheguei aqui no estúdio, eu tinha uma série de atividades na minha lista de atividades dentro do meu backlog inteligente. Se você quer saber como é que eu faço isso, entra no link aqui embaixo do backlog inteligente. E aí eu vi, cara, tem várias coisas que não vai dar para fazer hoje. Eu fiz esse planejamento na sexta-feira, revisei ontem no domingo, hoje é segunda-feira, e chegando aqui no estúdio, 2h30 da tarde, eu falei, algumas coisas não vão dar para ser feita. Vou deixar para amanhã, para quarta, para quinta e para sexta. Fui revisando as coisas que eu deveria fazer. Dessa forma, eu vou me concentrando no que realmente vai mexer o ponteiro do meu negócio, vai mexer o ponteiro da minha empresa. Eu não posso ficar perdendo tempo com coisas que são legais, que estavam planejadas, mas não vão necessariamente gerar o impacto que precisam gerar. Então a primeira coisa é diferenciar muito bem o que é ser ocupado do que é ser produtivo. A segunda coisa que a gente precisa entender são os sintomas. Quais são os sintomas de alguém que trabalha muito e avança pouco? Primeira coisa, agenda lotada. Não é agenda lotada de assim, tem muita coisa para fazer. Não, é uma agenda que não faz sentido. É uma agenda que você não é dono de nada nela. As pessoas que marcam tudo para você. Você não escolhe fazer nada ali. Né? Para você ter uma agenda smart, você precisa blocar o seu tempo, priorizar o seu tempo, escolher as coisas que vão te guiar e te levar para os seus objetivos. Segunda coisa, cansaço.
isso é um sintoma. Quando você se sente muito cansado e é terça-feira e você já acha que é sexta, você tem um problema de sistema fácil. Por quê? Porque você não está organizando a sua energia e as suas atividades de acordo com as suas energias para trabalhar naquilo que precisa ser feito efetivamente. E terceiro, uma sensação de vazio. O que é a sensação de vazio? Você trabalha, 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 mas sente que não está trabalhando na coisa certa. E esse é um problema. Porque se você não está trabalhando na coisa certa, quanto mais você trabalhar, menos você vai avançar. Quanto mais você vai trabalhar, menos a sensação de produtividade e de produtivo você terá. Porque lembra que a produtividade ela não é composta só por uma única coisa. Elas são 4 pilares. Quais são esses pilares? A gente tem a gestão das escolhas, a gente tem as escolhas como primeiro momento, a gente tem a energia como segundo momento, a gente tem a comunicação como terceiro momento e a gente tem o medo como quarto momento. Então, se eu não olho para a minha energia, se eu não olho para os meus canais de comunicação e se eu não lido com as coisas que eu estou com receio ou não de escolher, o que vai acontecer? As minhas escolhas vão ser cada vez mais incongruentes ou longe e me distanciarem daquilo que eu gostaria de ser ou de ter. Então, nós precisamos o tempo inteiro olhar para nossas escolhas, pelo zelo pelo essencial para nós, essencial no nosso trabalho, essencial na nossa família, essencial na nossa saúde, essencial nas nossas finanças. E o que eu percebo de fato é que a maior causa disso tudo é essa sociedade do cansaço, onde ser ocupado é bonito. Ser ocupado significa que você é importante. Estar na correria, né? Qual que é a pergunta do final do ano? Como que tá? Ah, correria. Por mais que as pessoas não gostem, no fundo elas falam, ah, sou importante, estou envolvido em um monte de coisa, tenho um monte de projeto. E aqui nesse lugar, o que acontece? O princípio de Pareto ao contrário. O que o princípio de Pareto diz? Que 20% das suas ações respondem para 80% dos seus resultados. Só que aqui o que acontece? 80% do seu tempo não está gerando resultado nenhum. Então você está andando de lado, você está patinando e não está chegando no resultado que precisa chegar. Esse é o grande problema. Esse é o maior problema. Então o que a gente faz com isso? A gente vai identificar, primeiro de tudo, os 20% essenciais. Quais são os meus essenciais? E para falar de essenciais, a gente vai falar de 4 grandes pontos. Primeiro, na minha carreira, /negócio. Na minha família. Na minha saúde e na minha espiritualidade. E eu fiz de propósito na ordem contrária que eu acredito. Por quê? Porque a ordem certa é de baixo para cima. Primeiro você vai olhar para a sua relação com Deus, com a relação espiritual que você tem. Você precisa dedicar tempo para essas coisas. Quando você está dedicando? Você precisa marcar na sua agenda. Depois, o quanto de tempo que você está dedicando para cuidar da sua saúde. O quanto de tempo você está dedicando para sua família /amigos. Pessoas próximas. E o quanto de tempo você está dedicando para o seu negócio. Provavelmente você está dedicando todo o tempo da vida aqui. Ó, até fechou. Todo o tempo da vida aqui. E aí não está sobrando tempo para as coisas que impulsionam o seu trabalho. As pessoas negligenciam essas 3 coisas. Negligenciam. E o que eu estou dizendo para você é que dentro do processo de trabalhar melhor significa ter mais consciência sobre o que realmente importa. Atenção, atenção para a frase. Tem tempo para tudo. É o que eu sempre digo. Por quê? Porque organizando tem tempo para tudo que importa. Na sua espiritualidade, na sua saúde, na sua família, no seu trabalho. Uma vez com mais energia, eu trabalho melhor. Uma vez mais feliz com a minha família, eu trabalho melhor. Uma vez que eu sei que eu não sou uma pessoa sozinha no universo, que existe algo maior e que eu tenho um propósito, eu trabalho melhor. E o meu trabalho passa a ter um foco diferente. Que foco é esse? É um foco onde eu olho para as minhas atividades. Deixa eu fazer de um jeito diferente. Eu olho para as minhas atividades e eu consigo, em perspectiva, identificar o que tem impacto.
E aí existem várias coisas que têm alto impacto e várias coisas que têm baixo impacto. Então imagina que eu tenho uma série de coisas com impacto alto e uma série de coisas com impacto baixo. Aqui a gente já começa a entender onde a gente tem que botar energia. Tá claro onde a gente tem que botar energia, né? Onde o impacto é alto, é para cima que a gente tem que botar energia. Muito bem, e o que fazer primeiro e o que fazer depois? A gente vai entender aqui o esforço, que é um dos jeitos que eu falei aqui. Então eu traço um meridiano aqui e eu começo a entender que eu preciso ter atividades e me dedicar a atividades de alto impacto e baixo esforço e atividades de alto esforço e alto impacto. Atividades de alto impacto e baixo esforço é o que a gente chama de quick wins, rápidas e fáceis de fazer, com alto impacto. Atividades de alto esforço, planeja e executa. Planeja, faz um cronograma, quais são as etapas, o que eu vou fazer no dia 1, no dia 2, no dia 3, no dia 4, no dia 5, 7, 8, 9 e 10. Quando que eu vou realizar as coisas? E o que eu faço com as atividades de baixo esforço e de alto esforço e baixo impacto? Deleta da sua vida. E o que eu faço com as atividades de baixo esforço e baixo impacto? Delega. Se você quer aprender a delegar, acessa o meu curso A Arte de Delegar. Está no link dos comentários, num link travado aqui, tá bom? O que é importante, galera? Dentro da sua realidade, você precisa ter consciência o que realmente precisa da sua energia, o que realmente precisa da sua atenção e o que não precisa da sua atenção. Na prática, o que você precisa fazer em alguns passos é: 1. Vamos aqui listar. Listar as atividades. Liste tudo que você tem. Dessas coisas que você tem, o que pode delegar e o que é seu? Do que é seu, o que é essencial? E a gente pode pensar no trabalho. O essencial no meu trabalho é aquilo que vai me aproximar dos meus objetivos. Então você vai pensar aqui no trabalho em objetivos. E na sua vida pessoal, o que te aproxima da sua identidade. Terceiro, defina o que fazer com os outros 80%, porque aqui são 20% que vão gerar 80% dos seus resultados. Aqui são os 80%. Você pode delegar, você pode automatizar e você pode cancelar, deletar. Não coloque energia nesses 80%. Coloque energia nos 20%. E 4, comece. Não espere o melhor momento para isso. Comece já. Comece entendendo que a sua energia é única e você precisa de foco. É assim que você para de se sentir sobrecarregado trabalhando muito, porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu trabalho hoje mais horas e com mais intensidade do que eu trabalhava quando eu passei 15 anos no mundo corporativo. Eu me sinto menos sobrecarregado, menos cansado, e não é porque eu tenho o meu negócio, porque eu tenho muito problema. Eu tenho muito cliente que é complicado, mas mesmo assim eu sei o que eu preciso fazer, porque todas as coisas que eu preciso fazer, elas me aproximam de quem eu quero ser, dos meus objetivos profissionais e do quanto de impacto que eu quero gerar. Lembra que produtividade não é sobre fazer mais. Você pode, como efeito colateral, vir a fazer mais. Você pode, como efeito colateral, fazer até mais rápido, porque a ordem que você vai organizar as coisas vai fazer você fazer mais rápido. Mas a verdade é que se você trabalhar no que é essencial e colocar energia nessas coisas, você vai se sentir muito mais produtivo, trabalhando às vezes menos, igual ou mais do que você trabalha hoje, mas avançando muito mais. Porque a produtividade é ter tempo para tudo que importa para você, avançando nas coisas que fazem sentido, sem abrir mão daquilo que importa para você além do trabalho, porque a vida não é só trabalho, é também
trabalho. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com mais pessoas, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque agora a gente vai intensificar a produção de vídeos nesse canal. Então você vai me ver em outros ambientes, você às vezes não vai me ver nesse estúdio, mas você vai me ver na minha casa, porque eu quero produzir muito conteúdo para você, independentemente do ambiente que eu estiver. O som vai ser bom, a gente vai compartilhar a tela, vai ser bem aula mesmo, então se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo que eu vou colocar a partir de agora. Beleza? Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto!